Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Falamos ao vivo de Lajinha, dentro do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui está o símbolo dele. Esse Centro de Cultura é a empresa que mantém o Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit e a Faculdade Bereshit. Aqui nós temos todos os cursos livres, desde o básico, 36 matérias, o intermediário com 18 e o bacharelado livre com mais 10 matérias. Essas matérias você pode cursá-las aí mesmo no modelo ensino à distância. Basta acessar aí nossa descrição do vídeo e você então poderá fazer o curso todo ou fazer matéria por matéria com o seu certificado respectivo. Eu sou formado em Teologia, curso superior do MEC, tenho mestrado e doutorado, sou professor aqui em Minas Gerais na cadeira de Geografia e Sociologia. Estamos desde 1992 ensinando Teologia em toda essa região, tendo formado já mais de 700 alunos, dos mais de 2.000 que passaram nos nossos bancos escolares. Estamos trabalhando hoje a aula número 7 da matéria Etiologia Bíblica. Nessa aula falaremos sobre as festas. Como o povo judeu era um povo festeiro, um povo festivo, um povo que gostava de celebrar. Na nossa matéria Teologia Bíblica, segunda fase. Essa matéria compõe o 6º semestre, que é o último bloco do nosso curso de Teologia nível básico. Então, quando vamos falar de festa, precisamos lembrar que festas, tem uma palavrinha hebraica para festa chamada Hag. Hag, daí o nome Hageu, quer dizer festivo, né? E Hagag quer dizer celebração. Então, o povo judeu é um povo que celebra, e nós precisamos aprender isso com eles. Precisamos aprender a celebrar a vida. Tudo é motivo de celebração lá em Israel, né? E havia então as grandes festas, as grandes colheitas, as principais festas foram as festas introduzidas por Jeová, por Yahvé. Quando ele tirou o povo do Egito, por sinal, começou a primeira festa. A festa chamada festa da Páscoa, Pêssar, passagem, saída. A Páscoa é a primeira festa instituída por Deus, que era feita no 14º dia. Preparava o cordeirinho no 10º dia, examinava ele todinho, não podia ter nenhum defeito, nenhum problema. E no 14º matava a tardinha, comia. E no 15º começava a festa dos pães ázimos, que ia até o outro sábado. Ali, quando estava mais 50 dias, já tinha a festa do Semanas, Shavuot. A primeira chamava Pêssar, Pentecoste, a segunda Shavuot. Depois chamada de Pentecostes, porque conta 50 dias depois do sábado, mais 49, o sábado mais 49, 50. E era a festa das primícias, onde se levava os primeiros frutos da terra. E depois, dali no 7º mês, tínhamos a festa para encerrar o ano da colheita, chamada Sucote de Tabernáculos. Essas eram as principais festas que nós tínhamos no Velho Testamento. Então a palavra Hagag, que é celebração, aparece 14 vezes, né? E a primeira vez acontece quando Moisés chega lá no Egito e fala com o faraó sobre deixa o povo ir para que celebre uma festa no deserto. Diz o Senhor Yahvé, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Essa palavrinha festa aí é a palavrinha Hagag, celebração, né? Um momento efusivo, um momento maravilhoso. Então as festas foram determinadas por Deus, a gente não encontra festa antes disso no livro de Gênesis, né? Você encontra banquetes, né? Abraão, por exemplo, deu um banquete no dia que desmamou o menino, né? No dia que ele desmamou Isaac, ele deu um banquete. Desmamado, segundo o livro de Macabeus, era com 3 anos, mais ou menos. Ele deu uma novilha de 3 anos e tal, a gente concorda que seria mais ou menos de 3 anos. Então o primeiro banquete foi dado, foi o banquete de Abraão, quando desmamou Isaac, em Gênesis 21, 8. Depois teve o banquete de Ló, que ele fez para aqueles anjos, né? Em Gênesis 21, em Gênesis 19, né? Também nós encontramos banquete é Mister, aparece 43 vezes no Velho Testamento. Isaac também fez banquete para Abimeleque, quando celebraram aquele pacto lá em Gênesis 26. Labão fez banquete no casamento das meninas. O faraó fez banquete no dia do seu aniversário. Sansão fez banquete quando promoveu o seu casamento e vai por aí afora. Então esses banquetes eram motivos principais, né? As refeições do Velho Testamento, as refeições, sempre eram motivos assim, às vezes não era só, não usava só para se alimentar. Ali se fazia concerto, fazia pactos, se fazia acordos, né? Quando, por exemplo, Abner, que era general do rei Saul, e veio fazer acordo com Davi para transferir o reino para ele, foi feito um banquete, né? Davi ofereceu um banquete. Então, quando se oferecia um banquete, se oferecia uma refeição especial, tinha alguns costumes daquela época.
O convidado chegava, era lavado os pés do convidado, colocava óleo na cabeça dele, dava um beijo nele, um ósculo, água para beber, e depois começava então ele servia alimentação conforme era normal. Então a primeira festa principal dos judeus era a festa da chamada Páscoa, marcava a passagem, a saída do povo, né? E eles saíram naquela noite de 14 para 15, com as amassadeiras ainda na mão, andando, que o faraó expulsou rapidamente depois da meia-noite, quando passou o anjo matando os primogênitos. Então as primícias, o que eram as primícias? As primícias era a segunda festa. Depois de 49 dias, depois de comer pão asmo aquela semana inteira, você contava 49 dias, aí era o primeiro molho das primícias. Primícia de quê? Primícia de uva, de azeite, primícia do mosto, primícia da tosquia das ovelhas, né? Primícia dos grãos. Essas primícias, primeiros frutos, os molhos, eram levados e apresentados ao sacerdote. Eram ofertas voluntárias. Ela marcava o início da cega do trigo. A festa das primícias marcava o início da cega do trigo, a colheita do trigo, não é isso? E aí havia uma ordem muito interessante para essas festas, que ninguém deveria comparecer de mãos vazias. Já que o povo de Deus, ao sair, o povo judeu, ao sair do Egito, não saiu de mãos vazias, Deus fez com que os egípcios dessem a eles ouro, prata e etc., que depois usaria para construir o tabernáculo. Então Deus determinou isso por várias vezes. Ninguém sairá de mão vazia. 3 vezes aparece essa referência em Êxodo e Deuteronômio, 2 vezes em Êxodo e em Deuteronômio. Ninguém aparece diante de mim em mão vazia. Então até a gente usa hoje para dizer que ninguém deve ficar em igreja sem levar uma oferta, não é isso? Sempre levar a sua oferta, seu dízimo, que é obrigação e tal. E essas festas eram memorial e estatuto perpétuo, você não podia deixar sem fazer, você tem que comemorar essas festas, né? Então eles eram recolhidos os produtos da terra. Aí depois da festa da Shavuot, a festa das semanas, que se apresentava as primícias, então nós temos então a última festa daquelas primeiras festas fixas, né, chamada festas fixas, que era a festa dos tabernáculos, o Sukkot, quando se habitava em cabana e comemorava e relembrava o tempo que habitava no Egito. Então essa festa marcava o fim da colheita, quando recolhia os últimos grãos, os produtos da terra. Essa festa então era a festa que a eira e o lagar estavam vazios. Já não tinha nada que lugar de bater nada na eira e nem de pisar nenhuma fruta no lagar. Então era feito cabanas com um maior pedaço de árvore, né, ramos de oliveira, de cideira, de murteira, e eles ficavam ali comemorando e lembrando daquele tempo que passaram lá no Egito. As festas foram um pouco esquecidas. Depois que Moisés fez as festas, a gente volta a encontrar novamente as festas sendo feitas depois no tempo de Josué, quando ele fala sobre a Páscoa, né? Josué teve a Páscoa no tempo de Josué. Depois a gente encontra bem no reinado, só teve 2 reis que comemoraram a Páscoa, o rei Josias e o rei Ezequias. Primeiro Ezequias, né? Ezequias, depois Amon, e Amon Josias. Então Ezequias e o seu neto Josias comemoraram a Páscoa. E nós encontramos também a Páscoa sendo comemorada em Esdras. Esdras também fala da comemoração da Páscoa. Josué comemorou a Páscoa em Gilgal, depois para a segunda vez, primeiro Moisés fez a Páscoa no deserto, depois Josué em Gilgal, depois a gente encontra ela nos reis, Ezequias e Josias. A Páscoa também é citada lá no Ezequiel, quando falando dos tempos futuros, e no Novo Testamento a gente encontra Jesus indo na Páscoa, indo na festa. Várias vezes Mateus, Marcos, Lucas, João menciona, inclusive João menciona 3 Páscoas diferentes que ele teria ido. Então a gente encontra citações sobre a Páscoa também em 1 Coríntios e em Colossenses. Já a festa das primícias não se fala mais dela, só tem aquela comemorada lá, que foi mandada comemorar por Moisés, depois não encontra mais. Já a festa dos tabernáculos, a gente encontra novamente em Esdras comemorando a festa do tabernáculo, Neemias também comemorou a festa dos tabernáculos, e inclusive acrescentou mais um dia, que era o 8º dia da festa. Jesus falou sobre isso. No 8º e no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele era o dia chamado, o último dia era chamado Hag Neod, o último dia, o grande dia da festa. Então Ezequiel diz que também nos tempos futuros essa tabernáculo, essa festa será comemorada no futuro, na profecia. Zacarias fala também disso, das festas tabernáculo comemoradas no futuro. E o apóstolo João, o evangelista João, menciona que Jesus participou de várias festas dos tabernáculos. Depois, também no Novo Testamento, já tinha outra festa que foi introduzida, além da festa da lua nova no primeiro mês, né, cada mês, primeira lua nova, primeiro dia de cada mês, tinha também a festa chamada festa
no Yom Kippur, que era o dia do perdão, a festa da expiação, que era no 10º dia do mês 7º, que era o Tisri. Mas a gente encontra no Novo Testamento a festa da dedicação, que era no inverno. Isso já se referia a uma festa mais moderna, do tempo dos Macabeus. Depois que foi profanado o templo por Antíoco Epífanes, aí então os Macabeus fizeram a nova dedicação do templo e passaram a guardar isso aí no inverno, comemorar essas festas no inverno. A Páscoa então aparece 46 vezes no Velho Testamento, é Pêssar, né? Tinha que comê-la de maneira lombo cingido, sapato no pé, cajado na mão e comer depressa. Só podia comer quem era circuncidado. Estrangeiro não podia comer, né? E o elemento principal dela era o cordeiro e as ervas amargosas. Então essas aí são as nossas aulas sobre festas, né? Falando que era muito importante, tinha banquetes e usava também muito sal no banquete, né? Porque era o concerto, chamado concerto de sal, né? Era mencionado isso como se fosse um pacto, né? Pacto de sal. Isso é mencionado lá no livro de Levíticos 12, número 18 e 2 Crônicas 13. Menciona sobre isso aí. Então, vamos ficando por aqui com a nossa aula de Etiologia Bíblica 2, aula hoje sobre festas dos judeus. Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.